Olá, meus amigos e irmãos, uma boa tarde, para todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, a excelência da justiça e do amor de Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, nesta quinta-feira do dia 8 de setembro de 2022. Aqui quem vos fala é o pastor Osório José Lopes Júnior, Estamos aqui mais uma vez, tomado pela graça, misericórdia e a infinita bondade de Deus, que não se cala, que não se acovarda, mas está sempre à nossa direita, sempre por cima, sempre nos dando força, graça, resiliência, para que podemos vencer todas as diversidades da vida. Eu gostaria de deixar um texto para os meus irmãos que me dá a oportunidade de entrar na sua casa, na sua residência, através de um tablet, através de um celular, ou através de um computador, ou de uma Smart TV, É Smart TV que fala? Então, que você seja abençoado por Deus através desta palavra. O pastor Osório tem mantido em silêncio, O silêncio, ele reflete o sinal de uma grande vitória. Eu nunca me esqueço de Lamentação, capítulo 3, versículo 26, que diz assim: aguarda-te, pois, em silêncio, porque em silêncio o teu Deus há de te ajudar. Mateus, capítulo 7, o versículo de número 6, se não me falha a memória, diz assim: quando fores orar, entra para teu quarto e ora em silêncio, porque em silêncio o teu Pai há de ouvir e há de trazer sobre vós a glória do Senhor será revelada. Então, quando nós estamos em silêncio, é sinal de que Deus está trabalhando ao seu favor. Mas tem momento também que temos que vir aqui. Há momentos que é necessário virmos e trazermos uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia diz: se calarmos também, as pedras clamarão. E as pessoas precisam e estão necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler contigo a primeira epístola que escreve João. Primeira epístola não é o Evangelho, é a primeira epístola de João, capítulo 5, e versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que lindo esse texto, O que é nascido de Deus? O que é nascido de Deus? Bem, você pode dirigir-se ou direcionar-se uma pergunta ao pastor Osório, dizendo assim: pastor Osório, eu não nasci de Deus? Porque todas nós, homens e mulheres, toda a criação foi feita por Deus. E agora o apóstolo João escreve dizendo assim: o que é nascido de Deus é vitorioso. Bem, se você voltar agora lá no Evangelho de João, se você for aqui voltar alguns livros aqui anterior, no Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 1 a seguir, um certo cidadão, um escriba, um homem intelectual, doutorado, mestre em sabedoria, por nome de Nicodemos, chega até a Jesus e diz assim: Senhor, o que devo eu fazer? Olha só a pergunta do rapaz, do Senhor: o que devo eu fazer para herdar ou ter o céu ou a salvação?
Aí Jesus olhou para ele e disse assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Oxe! Se você vê o contexto, o versículo, Nicodemos olha para Jesus e diz: voltar ao ventre de minha mãe? Ele disse: não. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E eu fico aqui me preso, eu fico assim meio, Jesus, o Senhor trata com cada um de uma maneira específica, uma maneira extraordinária, e as suas palavras, cada vez que lemos o texto, exemplo, o texto de 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, quantas vezes já li esse versículo? E quando já li também o mesmo versículo do capítulo 3 de João, Evangelho, já no Evangelho, sobre Nicodemos, e cada vez que levamos e abrimos a Bíblia Sagrada para lermos, cada dia ela tem em nós uma revelação extraordinária. Perceba os irmãos que Nicodemos chega e diz: o que devo eu fazer? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, já sendo de cabelo grisalho, branco, voltar lá de novo? Ele disse: não, nada a ver. É necessário o homem nascer da água. Bem, se você voltar um pouquinho na Bíblia Sagrada e nos Evangelhos, nas primeiras epístolas, ou as primeiras cartas ao Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus dando-nos um exemplo no Rio Jordão. Ainda na época de João Batista. Se você ler João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11, você vai encontrar um dado momento que João Batista batizava 5.000 pessoas por dia no Rio Jordão. Batismo significa sepultar o velho homem. Justificado, quando levanta das águas e se torna em pé. Quando você some sobre as águas, quando você deita ali, é batizado nas águas, está trazendo o símbolo de um sepultamento. E quando você vê João, capítulo 1, versículo 26, versículo 27, lá na beira do Rio Jordão, batizando, ele diz assim, aí João para um pouquinho e fala assim: já está entre vós um que vocês ainda não conheceram. Aí o versículo 27 ele diz assim: a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, e vai vir até a mim para ser batizado. Jesus estava dando um exemplo. O primeiro exemplo está em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus desce, João Batista batiza Jesus ali, e quando ele sai, todos os senhores conhecem a história, que quando ele sai da água, desce um pombo sobre a sua cabeça, o Espírito Santo. E ouve-se uma voz vinda do céu dizendo: este é o meu filho, a quem me comprais. Bem, o batismo nas águas significa um sepultamento e uma ressurreição para uma nova criatura. E no Espírito Santo é o revestimento que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
que Jesus disse para os seus discípulos: subi e ficai no templo até que do alto sejam revestidos do poder do Espírito Santo. No versículo 1 de Atos dos Apóstolos e o versículo 8, e há de vir sobre vós o meu Espírito. Bem, o Espírito Santo de Deus na vida de um homem e um novo nascimento que representa a renúncia de um homem sendo sepultado. Todos nós sabemos que quando uma pessoa é sepultada, ela é esquecida. Ah, era o doutor fulano de tal, já partiu, não está entre nós mais. Era o mestre, era a senhorinha, era o senhorzinho. Era o rico, era o pobre, era o negro, é o branco, é o gordo, é o magro. Mas uma vez foi, e jamais há de voltar-se atrás. Agora, o símbolo do batismo nas águas significa assim: aquele velho homem pecador está sendo sepultado agora e vai nascer uma nova pessoa, está vindo um novo ser, uma nova criatura. E logo após também é nascido do Espírito. Por que nascido do Espírito? Porque se recebeu um novo corpo, uma nova história, também o seu espírito deve ser mudado. E Deus, nesta manhã, nesta tarde, está falando aos nossos corações que tudo está mudando. Tudo está sendo mudado. Você pode crer nisso? Está chegando um período de um novo ciclo, de uma nova história. E é como Jesus, o evangelista João, o pastor João, o velhinho João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque o que é nascido de Deus é vitorioso. Através da vossa fé, para você alcançar uma nova vida, uma nova história, você precisa de estar no crivo da palavra de Deus. Você precisa de viver. Você precisa de ter a experiência de Deus. E eu quero dizer aos senhores que está chegando para um novo mundo, para uma nova história em Cristo. Guarda isto no teu coração. Sepulta as mágoas. Sepulta os ressentimentos e ódio. Sepulta hoje a mentira. Sepulta hoje a ignorância. Sepulta hoje o roubo. Sepulta hoje a prostituição, a lascívia, tudo aquilo que contradiz contra os bons princípios da palavra de Deus. Sepulta com você hoje nas águas. Aceite Jesus como Cristo e Salvador da sua alma. Peça ao Espírito Santo para restituir, restaurar. A primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo 27, João diz assim: porque filhinhos, porque há dentro de vós aquele que não é da carne, mas sim do Espírito, que vem de dentro de vós para fora. 1 Samuel, no capítulo 16, e o versículo 1 a seguir, nos conta quando Samuel foi ungir Davi ao reinado para ser rei. E a Bíblia diz que quando Samuel deitou
levantou-se o chifre de azeite sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor possuiu o seu corpo, possuiu a sua alma. Peço ao Espírito Santo hoje para te dar sabedoria, direção, dimensão do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que está para acontecer na sua alma, na sua casa e na sua família. Que Deus em Cristo te abençoe. Pastor Osório vai permanecer em silêncio, eu não sei até que dia e até que hora. Mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem bem rápida e bem simples. Eu queria te pedir, é pedido do pastor Osório, é pedido. Não vou pedir dinheiro não, pode ficar aí. Segura aí um pouquinho, não vou pedir dinheiro. Não estou aqui para pedir dinheiro mais. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas eu queria pedir você, se inscreva aqui nesse canal, Jesus vem viver comigo. Escreva conosco aqui, Jesus vem viver comigo. Se inscreva conosco, porque qualquer minuto e segundo, quem sabe, daqui meia hora, daqui 40 minutos, daqui 2 horas, eu venho aqui com mais uma mensagem. E pode ser uma mensagem de Deus para mudar a sua história eterna. Não, a mensagem de Deus já é essa, para mudar a sua história, mas uma mensagem que você quer ouvir. Que seja Deus realmente falando e não o pastor Osório. Ah, mas Deus não está te usando agora? Deus está me usando, mas eu estou falando de outro momento, que estamos aguardando em Deus uma mudança radical, profética. Uma mudança de que quando João e Pedro, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, olhou para aquele paralítico e diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Tem muitos que estão parados, sentados, estão paralíticos na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua finança, na sua empresa, e um momento vai ser esse momento, e que Deus vai chegar e falar assim: levanta, chegou a hora de você levantar, chegou a hora da história mudar, chegou a hora de muitos te ver, te criticaram, mas agora chegou o momento deles olhar e falar assim: realmente Deus fez, realmente aí é Deus, aí é Deus. Aí é Deus, não é pastor Osório, não é doutor, não é filósofo, não é cientista, não, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deus mudou, acabou. Amém? Então se inscreva aqui conosco, porque a qualquer hora nós vamos vir para um grande culto aqui. E este culto vai marcar a história de todos esses irmãos que estão aqui no canal. Amém? Se inscreva conosco aqui, pare um pouquinho hoje, se você puder, após esse vídeo, e compartilhe aí, com 1 ou 2 ou 3 aí, se inscreva aqui nesse canal, mande um link para ele, fala: inscreva-se nesse canal, vamos ouvir o que Deus tem para nós através do pastor Osório, vamos ouvir, tá? Compartilhe o máximo que você puder compartilhar, ok? Deus em Cristo te abençoe, um forte beijo no seu coração, um abraço apertadíssimo do pastor Osório para você e toda a família, e uma única e exclusiva palavra: prepara o teu coração para coisas boas que estão chegando aqui. Amém? Fique com Deus, um excelente dia e uma abençoada ainda fim de semana para você. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.